Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, é tão bom saber, Senhor, que o Teu Espírito Santo está conosco. O Senhor está sempre perto, mas acima de tudo, Pai, dentro daqueles que receberam pelo batismo. Mas o Senhor não rejeita ninguém. O Senhor não rejeita ninguém. Não há um ser humano sobre a face da terra sobre o qual o Senhor não põe os olhos, não conheça. Então, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha, que venha o Teu socorro, Pai, a quem está aflito, angustiado. Vem para fortalecer esse coração, manifestar a Tua graça, tomando pela Tua mão. Senhor, o Senhor nunca amaldiçoou, o Senhor abençoou e abençoa. O Senhor diz, Pai, ouvindo, todos serão verdadeiramente benditos. Então fale conosco, Senhor. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem para tomar a direção, Senhor, de quem está, talvez como um barco à deriva, sem saber o que fazer nessa vida. Toma pela Tua mão de poder. Pai Celestial, vem, Santo Espírito de Deus. É o que nós pedimos, fale conosco. Toma a frente da batalha de cada um. Vem para guiar os passos, como o Senhor diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Senhor, muito obrigada. Fale conosco. Amém? Graças a Deus. E o nosso assunto é fé. Olha, 3 coisas básicas tem que ser estruturais na vida de todo cristão, toda pessoa que diz eu sou de Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus. 3 coisas básicas a princípio, né? Quais são? A primeira, só lembrando, como é que a fé vem dentro do coração? Pelo ouvir. Mas ouvir qualquer coisa? Não. Quando vem a explicação, a pessoa começou a ouvir a palavra de Deus agora. Ela ouve ou lê o versículo. Mas quando vem a explicação daquela palavra, que no coração vem aquela alegria ou aquela paz, aquela confiança, é porque o Espírito de Deus revelou aquela palavra. Viu que aquele coração estava receptivo, atento. Vou te dar um exemplo de quem escuta e não dá atenção nenhuma. No caso da parábola do semeador, que tem 4 tipos de terra, sendo a mesma semente. A semente é a palavra de Deus. O primeiro lance de semente que foi lançado na terra, o coração, ficou à beira do caminho. Ou seja, a pessoa não colocou a palavra dentro, não deu atenção. Nós não vamos falar propriamente da parábola do semeador, mas é importantíssimo entender isso. A receptividade da palavra viva. Porque Deus quer se mostrar a qualquer pessoa. Desde que Jesus foi à cruz, o Senhor Deus, Ele não quer perder um ser humano sobre a face da terra. Tanto que Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Evangelho, as boas novas. Jesus veio do céu para dizer, a luz do céu chegou, é chegado a vós o reino dos céus. Mas tem gente que mesmo ouvindo não dá atenção. Não leva em conta que é a palavra de Deus. Ficou à beira do caminho, acabou. Essa não se aproveita, o diabo se aproveita. Depois, só fazendo lembrar, tá? A segunda cai em cima de pedra. A pedra está úmida, mas não tem terra suficiente para ela prosperar. Ou seja, o coração não se abriu para receber aquela semente lá dentro. Sai um solzinho, esquenta, morre. Gente que não coloca a palavra dentro do coração para viver. Depois vem a terceira semente que cai no meio de espinhos. Ela fica sufocada, bate na terra, começa a crescer no meio dos espinhos.
ferida. É a pessoa que só pensa nas coisas da terra e não tem tempo para Deus. Ela não dá um coração confortável para Ele, para cumprir a palavra dEle. O fruto não é bom. E diz a palavra que, por fim, a última terra em que a semente é plantada, a palavra de Deus, essa recebe a semente com alegria. E a semente produz 30, 60 e até 100 por um. É uma pessoa que até ganha almas, ou pregando ou não pregando com a sua própria vida, mas ganha almas. Pregar, todo cristão tem que pregar, falar de Jesus. Cristão que não fala da salvação eterna, do amor de Cristo, parece que não entendeu nada. Então, a primeira base estrutural é que a fé é pelo ouvir, que vai fazer a diferença a forma como recebe. A segunda coisa que nós devemos ter sempre dentro de nós é que a natureza da fé, ela é firme, ouvindo a palavra. É como fundações, como alicerces que estão tão firmes que podem receber o edifício segundo o peso ou tamanho, ou seja, a bênção, porque os alicerces estão firmes. Esses alicerces são dentro do coração. Ou seja, eu tenho certeza que eu vou receber isso, porque a palavra se revelou ao meu coração. É tomar posse, saber esperar o cumprimento da palavra. Então, a primeira coisa é a fé pelo ouvir. De que maneira eu recebo a palavra? Isso ao longo da vida toda, não é só no começo. Simultaneamente, é claro, mas estou colocando aqui, que a fé é como fundações que vão receber um edifício. O edifício se vê com os olhos físicos, as fundações quem está de longe não vê. Mas os alicerces estão postos. Uma certeza de que a bênção vai chegar. Porque a palavra de Deus falou ao coração. E a terceira coisa que eu digo que constitui base é quando o Senhor Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo. Se queremos agradar a Deus, precisamos então desse alicerce e viver isso cada dia. E por onde nós vamos começar? Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Então diz aqui o Espírito Santo: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Às vezes a gente fala tanto esse versículo, irmãos, que não atenta bem para o que o Espírito Santo está nos dizendo. Primeiro, Deus está dizendo que quem vai viver da fé, ou quem vive, é o justo. Por quê? Porque no corpo de Cristo, no meio cristão, tem o justo e tem o ímpio. O justo é aquele que leva a palavra a sério e põe em prática. Porque ele recebeu a justiça de Deus, que é Jesus. Jesus veio à terra para salvar o ser humano que estava perdido desde Adão. A desobediência de Adão fez com que toda a raça humana vivesse afastada de Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso pela desobediência. Eles desobedeceram a Deus, desrespeitaram a Deus, afrontaram a soberania de Deus, porque Deus entregou tudo a eles, mas deu uma
proibição, só uma. E eles não se submeteram. E se você atentar bem para o fato da queda de Adão, porque todo mundo diz assim, o diabo derrotou Adão. Não. A Eva sabia que Deus havia proibido comer aquele fruto. Por que ela ficou perto dele? Do fruto. Por que ela pôs os olhos nele? Por que ela cheirou o fruto? Por que ela tocou o fruto? Então, começou com a vontade humana. Como o diabo viu que ela se aproximou do fruto proibido, o diabo então se insinuou e jogou Eva contra Deus, dizendo, é assim que ele diz. Muito interessante que o diabo não disse assim para Eva, foi assim que ele disse. Por que não usou o verbo no sentido passado? Por que não? Porque Satanás sabe que a palavra de Deus tem o mesmo peso em todo o tempo. O mesmo poder em todo o tempo. E é assim que ele diz, não comereis do fruto. Nada. Aí o diabo mentiu para Eva. Mentiu. Ele mentiu para Eva. E disse assim, não é nada disso. Ele sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão ficar como ele, ser iguaizinhos a ele. Mas não está escrito que Deus fez o homem e a mulher, está em Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine. E assim os fez, macho e fêmea, conforme a sua semelhança. Poder, pureza, paz, autoridade. Eles já eram a semelhança de Deus. Então o diabo enganou Eva e mentiu para ela. E ela acreditou na mentira dele. Mas Deus não falou face a face com eles? Falou. Deus não disse face a face, Adão, Adão, desse fruto não come. Por que ele não respeitou? Porque ele também fez a vontade dele. Aí diz, ele fez a vontade da mulher dele. O livre-arbítrio é personalíssimo. Cada um faz as suas escolhas. Então, só o justo viverá da fé. Por quê? Porque ele dá total atenção à palavra de Deus e não faz como Eva nem como Adão. Escutou, entendeu, respeita. Obedece aos mandamentos. Atende e aceita os conselhos de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro. E valoriza o grande sacrifício de Jesus, pois pelo sangue de Jesus teve seus pecados lavados e agora tem acesso ao Pai. Deus tem tudo para dar para qualquer pessoa. Mas cada bênção só vem por fé. Por isso é necessário alimentar a fé cada dia. Por isso que está escrito, o justo viverá da fé. Por que é justo? Porque tem temor a Deus e cumpre a palavra. E muitas vezes em detrimento de aborrecimentos. Por quê? Porque aquilo que você faz para Deus, nem todo mundo concorda. Vou te dar um exemplo. Marcam uma churrascada para a família no domingo de Santa Ceia e não abrem mão da tua presença logo de manhã. Café da manhã, domingo, tal, vamos fazer o churrasco em família, você não pode faltar. Aí você diz assim, não, o domingo é dia do Senhor. E tem mais ainda, tem Santa Ceia na minha igreja. Tá vendo? Vocês são os fanáticos. Por isso que eu não quero ser evangélico. Por isso que eu não quero saber de igreja crente.
E tem gente que resolve atender a parentela, deixando de servir a Jesus em primeiro lugar. Aí alguém vai dizer, isso é fanatismo. Fanatismo? Jesus não podia ter ficado no céu com o seu poder e honras e glórias, sendo honrado pelos anjos o tempo todo? Num trono de glória, sendo servido pelos anjos? Sim ou não? E veio à terra como homem para sofrer em nosso lugar, em nosso favor. Então, renunciar ao churrasco uma vez. Se Jesus não guardar a tua família, quem vai guardar? O boizinho morto que você come? Está vendo? Não é apenas isso. São as escolhas que nós fazemos que provam se nós amamos mais a Deus do que a nós mesmos ou as coisas da vida. Então o justo viverá da fé, por quê? Porque ele vive do invisível. Ele serve a Deus acima de tudo, da melhor forma que ele pode, porque reconhece a palavra de Deus como soberana na sua vida, coisa que Adão e Eva não reconheceram. Então, o justo é aquele que ouve e pratica. E agora? Não vamos fazer a avaliação para dizer, então muita gente se perde. Nós sabemos que Jesus diz abertamente, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem cristão que berra pedindo bênção, que berra determinando bênção, que grita e não acontece nada de bom, não melhora nada. Pela misericórdia de Deus também, Deus não deixa o diabo destruir. Mas nem todo mundo leva a palavra a termo. Então, o justo é que viverá da fé. E a esses o Senhor Deus justificou e justifica. Então, quem dá valor ao sacrifício de Jesus, entrou na caminhada da justiça de Deus. Começou a colocar os valores nos devidos lugares. Porque é muito fácil cantar canções que dizem a Deus que amamos, que Ele é o maior que tudo, que Ele é o maior tesouro, que Ele é o maior valor, que Ele é tudo na nossa vida. Quando nós temos o direito de fazer escolhas, sendo livres, e muitas vezes fazemos as nossas escolhas pelos nossos gostos, e não pela palavra de Deus. Então vamos aqui, eu disse, a fé que opera o poder de Deus, que todo mundo só pensa nos grandes resultados de bênçãos, mas não pensa na obediência. Então vamos lá, Abraão, Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. O título diz, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão,
e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. O que Abrão fez? Edificou imediatamente um altar. Edificou ali um altar ao Senhor. Dá uma paradinha. Olha a fé desse homem. Deus não é espírito? Diga, Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Espírito não tem corpo. Não tem matéria física nenhuma. Muita gente pensa que Abraão, de cara, nesse primeiro encontro, esse aqui foi o primeiro encontro de Abraão com Deus. Deus se mostrou a ele. Como? Na palavra. Como se mostra a nós hoje. Você sai para evangelizar levando a palavra de Deus que está no teu coração. Aí você diz para aquela pessoa assim: olha, Jesus pode mudar a tua vida, porque está escrito que tudo é possível ao que crê. Vamos, só uma coisa simples, não é assim que se evangeliza, mas vamos dizer assim. Se aquela pessoa escutar aquela palavra, não é o Espírito de Deus falando com ela? Mas todo mundo para dar atenção? Não. E por que os próprios cristãos muitas vezes não dão? Foi o caso de Eva. Deus falou com Adão e falou com Eva para não comer o fruto. E eles comeram. Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra. Sai da... Irmãos, não era dar um passeio para comer um churrasco, não. Deus não manda ninguém abandonar a família, pelo amor de Deus. Isso aqui é um sentido espiritual. No caso de Abraão era físico, porque o ministério do Antigo Testamento era todo físico. Agora observa comigo. O Espírito de Deus apareceu a Abraão. O que ele tinha de certeza para saber que era Deus mesmo? O Espírito Santo testifica no coração. Então Deus falou com ele. O que ele ouviu? Diga, a palavra de Deus. A mesma coisa hoje. Abraão não viu ele. Mais à frente ele vai ver anjos, que Deus vai permitir. Os anjos vão até ele. Quando vão anunciar que ele vai ser pai do menino Isaac. Mas ele ouviu a palavra de Deus. A voz de Deus foi até ele, a palavra de Deus foi até ele. E aí Deus mandou ele sair, gente. Eu só estou mostrando a vocês a gravidade da coisa. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nem sabia o que seria. Eu vou te dar um sentido figurado disso para nós no Novo Testamento. Você encontrou Jesus, você saiu de um estilo de vida que você levava lá no mundo, sem saber o que Deus ia fazer com você, sim ou não? Sim. Uns são pastores, outros são obreiros, outros são do louvor, amém, Jesus? Outros são músicos, alguns foram aprender música depois de convertido para servir a Jesus, que sentiram no coração, outros se colocou para ser um porteiro. Você nunca imaginou que você serviria a Deus dessa forma, você nem conhecia Deus de verdade. Olha que coisa interessante. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, que obediência é essa? Fé. Ele teve a certeza de que foi Deus quem falou com ele. Ele teve a certeza de que Deus estaria com ele no controle da vida dele. Pronto, isso é fé. Desde o momento que uma pessoa aceita Jesus, ela precisa crer que aquele que chamou-a está com ela o tempo todinho. E o mais gostoso é que ele está sempre pronto a ajudar. Diga, o Espírito Santo é ajudador. Vamos lembrar do estudo do Espírito Santo, não é? Ele é ajudador, ensinador, é quem revela a palavra e opera o poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha os recursos celestiais a serviço aí de uma pessoa que até então, antes de encontrar Jesus, não tinha noção do que poderia desfrutar. Dos poderes celestiais, tomar posse de bênçãos, né? Fazer que a vida fique mais leve. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia, mas ele obedeceu. O que é isso? Fé. Ele ouviu e pôs em prática. Diga, ouvir e praticar. Muito bem.
Aí eu vou dar um avanço agora e vamos no capítulo 15. Gênesis capítulo 15, o título: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Coisa linda, né, gente? Eu, quando vejo o Espírito Santo usando superlativo, eu fico impressionada. E Deus não está dizendo assim: Abrão, você vai ser muito abençoado, não. O teu galardão vai ser grandíssimo. Ou seja, muito acima de qualquer coisa da terra. Abraão, então, passou a ser conhecidíssimo no céu. Todos os anjos de Deus já conheciam Abraão. O Abraão agora, aqui na terra, está debaixo dos olhos, dos cuidados de Deus. Assim, quando uma pessoa aceita Jesus, ouve a palavra. Abraão ouviu a palavra. Agora a palavra de Deus veio falar com ele de novo. Aí diz assim, versículo 2: Então disse Abraão: Senhor Deus, Senhor Jeová é Deus, Yahvé, Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido em minha casa será o meu herdeiro. Dá uma paradinha. Você vê, ele ouve a voz de Deus e ele conversa com Deus. O que é isso? Ele está orando. Abraão, até os 75 anos, gente, nunca teve encontro com Deus. Nem sabia quem era Deus. E agora, ele ouve a palavra falar com ele. Quantas palavras Deus já tem falado com você? Quanto entendimento ele tem passado? E você? Cada vez que você ouve a palavra, o próprio Espírito de Deus está falando com você. Acho interessante, chega a ser engraçado. O pastor fulano falou isso. Foi uma explicação da palavra, segundo as Escrituras. Então foi o Espírito de Deus falando com você. Abraão levou a termo dessa forma, e simples. Então tudo começou quando Deus deu uma ordem a ele, e ele imediatamente obedeceu. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ele teve uma fé, ou seja, uma convicção de que foi Deus quem falou com ele. Enquanto essa convicção não estiver no coração, e quem coloca isso é cada um. A fé é pelo ouvir. A atenção que der. Lembra que eu falei da parábola do semeador? A primeira semente caiu à beira do caminho, não deu atenção nenhuma. As aves do céu vieram e comeram. A segunda semente caiu em cima de pedra, o coração fechado, duro. Primeiro sol que esquentou um pouquinho, ou seja, qualquer chateação, qualquer perseguição, pulou fora. Terceiro caiu no meio de espinhos. Está sempre ocupado com as coisas da vida, não dá mais valor à presença do Espírito de Deus na sua vida. Não dá mais valor a Jesus Cristo, que morreu para lhe salvar, do que a própria palavra. Então, resumindo, quem é justo? Quem ouve e põe em prática. E a quarta semente, só ela é que encontra a boa terra e produz a 30, 60 e 100 por um. É aquela pessoa que tem consciência que foi livrada do inferno pelo sangue de Jesus, tem consciência do preço que cada ser humano custou a Deus e não perde uma oportunidade ou cria oportunidade para tirar almas das garras de Satanás. Então Abraão, ele recebeu um mandamento de cara e obedeceu. Agora Deus vai fazer uma promessa e ele vai crer de todo o coração. Então vamos, versículo 3. Disse mais, eu vou repetir o 3 para ter contexto. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. O Abraão sabe que a Sarai, não consegue dar filhos para ele. A Bíblia diz bem claro, lá no finalzinho do capítulo 11, que ela era estéril. A Bíblia diz. Ele já sabia, já está casado há anos e nada de vir criança. Então,
o Abraão agora seguiu o raciocínio humano, natural, conversando com Deus. Ele tem a fé que ele teve encontro com Deus, ele obedeceu ao primeiro mandamento que Deus deu. Agora Deus está prometendo, Deus veio falar com ele de novo e disse para ele exatamente, o que de ti será gerado, ou seja, da tua natureza. E aí o raciocínio dele ainda está no natural, ele diz assim, um nascido da minha casa, ou seja, eu tenho escravos, eu tenho servos. E um nascido desse vai nascer na minha casa, vai ser o meu herdeiro. Primeiro bebê de um casal de escravos eu vou tomar, ou do servo, vai ser meu filho. Pronto. Ou seja, solução rápida, natural, aparente. Aí Deus disse, não, o que de ti será gerado. E é claro e óbvio com Sara. Aí, olha só, 5, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Dá uma paradinha. O que Deus está fazendo com Abraão agora? Deus antes deu uma ordem, sai da tua terra, ele saiu. Nem sabia para onde ia, mas ele sabia que foi Deus falando com ele. Quando o cristão tem uma convicção, irmãos, de que a palavra é Deus e obedece, agiu por fé. Agora, a segunda vez que Deus vem falar com ele, observa comigo, nesse momento que Deus vem falar com ele, Deus faz uma promessa. Abraão recebe agora uma promessa. Promessa, se você prometer, pega uma criança de 5 anos, que mora pelo interiorzão, por onde não tem rota de aeronaves, e pega essa criança, quando passar um avião, você diz assim, vem cá contigo. Tá vendo aquele avião lá no alto? Titio ainda vai levar você para dar um passeio de avião. Segunda vez que essa criança for na tua casa, quando o avião passar, ela vai virar para você e vai dizer, tio, quando é que você vai me levar no avião? Ela não esqueceu a promessa que você fez lá atrás. Abraão foi assim, com Deus. Nem todo mundo, irmãos, mantém um coração de criança para servir a Jesus, enfrentando os contratempos, enfrentando lutas e problemas. Não mantém a obediência, primeiro ponto de Abraão. Segundo, a fé, para crer em cada promessa de Deus. E aí? Então observa comigo, Deus disse a Abraão, você vai ter um filho das tuas entranhas, da tua natureza. Abraão não questionou Deus, ele disse, Senhor, você não sabe que Sarai é estéril? Ele não abriu a boca, ele sabe que é Deus falando com ele. Assim é o cristão, gente. Ou ele assume que a palavra da Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homens, acabou, já botou tudo por água abaixo, dificilmente vai receber alguma coisa de Deus, vai ralar muito para conquistar as coisas. E aí, porque teve fé para ir para o céu, aceitou o sacrifício para a salvação eterna, mas não aceita para as outras coisas? E aí, olha o versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Olha o justo aqui. O que nós lemos em Hebreus 10, 38? Estamos fazendo um estudo. Mas o justo viverá da fé. E ainda assim sendo justo. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Será que vai entrar ano? É que vocês, todos nós, conhecemos a história de Abraão e do Isaac. Senão a pergunta seria assim, será que Abraão vai alimentar essa fé? Entrando ano e saindo ano e nada acontecendo? Olha, vai entrar ano e sair ano e Sara não engravida. Vai entrar ano e sair ano e Sara não engravida. E entra ano, sai ano e Sara não engravida. Aí Sara vira para Abraão e diz, olha, você vai ter um caso lá com a escrava e o filho que dela nasceu eu vou criar como meu filho. Ele atendeu Sara. Mas será que ele descreu, jogou a promessa de Deus para o espaço? Eu não quero focar esse desvio de caminho, de rota que Deus deu para Abraão. Por quê? Porque Deus vai dar uma chamada nele. Pouco mais lá na frente, Deus vai dizer para ele, Abraão, anda na minha presença
e seja perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Por que Deus precisou lembrar ele isso? Porque ele ouviu o conselho da Sara, não ouviu Deus. Deus disse que era das entranhas dele, então era dentro do casamento. E aí? Tá bom, vamos lá. Agora entra ano, sai ano e nada. Entra ano, sai ano e nada. Quantos anos se passaram até o nascimento de Isaac? 25 anos, desde o Gênesis 12. Desde a chamada primeira até o nascimento foram 25 anos. Porque Abraão vai ser pai aos 100 anos de idade. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que ele aguentou esperar esses anos, tendo certeza que o filho chegaria? Aqui está o segredo. Vai em Romanos 4. Romanos capítulo 4. Começa no versículo 17. Onde o Espírito Santo revela que Deus falou com Abraão que ele seria pai de muitas nações. Então, Romanos 4, 17. Vai comigo. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Uma paradinha. Quem foi que falou essas palavras? Deus. Com quem? Com quem? Com Abraão. Então, aqui nós vamos ver como Abraão alimentou uma fé e esperou por 25 anos sem retroceder da fé, sem desistir, sem se voltar contra Deus, sem desanimar e sem esquecer da promessa. Olha que coisa interessante. Gente, vocês lembram? Quem crer e for batizado será salvo? Será. Então diga, o futuro. Quem lembra também? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem lembra disso? Aqui na igreja, diz um amém. Amém. Então, perseverando, servindo a Jesus, ou seja, alimentando a fé, o fim é o céu. E aqui na terra as conquistas. Porque a Bíblia tem fatos e promessas. Tem bênçãos que já são direito constituído. Exemplo, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Não aceita, luta, repreenda. Fato. Tem promessas. É tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Promessa. Certo? Quem é que alimenta essa fé cada dia? Numa certeza de que o futuro será o céu. Nem todo cristão. Quantos no meio do caminho tomaram o desvio? Quantos enfraqueceram na fé? Quantos abandonaram Jesus e abandonam? Quantos? Está cheio de gente desviada por aí. Podia ter se enriquecido de poder de Deus e conquistando as bênçãos, porque a maior parte das bênçãos estão em promessas nas Escrituras. Todas elas com o alicerce de um fato, o sacrifício de Jesus. Dele vem todas as bênçãos. Mas e aí? Então você está vendo aqui em Romanos, como é que Abraão esperou? Em esperança creu contra a esperança. Todo dia ele alimentava aquilo que Deus falou com ele. Aí as circunstâncias, Sara continuava estéril, não mudava nada. E aí, versículo 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Dá uma paradinha. Quando Sara deu à luz, estava com 90 anos. Já não tinha o ciclo mensal, a visitação mensal. Aqui está dizendo que Abraão não prestou atenção nisso, não deu atenção a isso. Ah, pastora, ele não sabia. Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus. Ele não sabia? Pelo amor de Deus. Diz que ele não enfraqueceu na fé. Se ele não enfraqueceu na fé, ele não olhou as dificuldades. Então diga, Abraão não enfraqueceu na fé. Primeiro não.
Segundo, diga, ele não atentou para as circunstâncias. As circunstâncias contrárias não eram verdadeiras? E diga, Sara era estéril. Olha aí a contrariedade. Como é que ele poderia esperar ela engravidar? Porque Deus prometeu. Deus prometeu. Olha, pessoal, desde o recebimento de uma promessa de Deus, que é ministrada, a pessoa leu, viu que foi Deus quem prometeu aquilo. Até a chegada da bênção, tem gente que perde a bênção, porque fica nos altos e baixos. Não, eu sei que está escrito, mas não chega. Não chega porque de dia alimenta a fé, de noite acabou o dia, já entra lá na tristeza, não está acontecendo nada. No dia seguinte acende a chama da fé, quando chega a tarde não está acontecendo nada. E não vai acontecer, porque altos e baixos, não creu. Ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ele não olhou as adversidades, as dificuldades, as impossibilidades. Então fé é algo sobrenatural, que opera o sobrenatural. Sara daria à luz sendo estéril, e com 90 anos, quando não havia mais ovulação. E aí, versículo 20... E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dá uma paradinha. Vocês estão pensando que as setas de Satanás não eram jogadas na mente de Abraão? Abraão era um ser humano como você, como eu. Você diz amém? Amém. Fraco. Amém. Abraão era um ser humano como nós. Abraão era um ser humano como nós. Claro que muitas vezes o próprio pensamento de Abraão, tentando assim, como é que vai ser isso? Aí ele dava glória. Não, glória a Deus, foi Deus que me prometeu. E tinha hora que alguém vinha, né, falar com Abraão: Abraão, ouvi falar que você vai ser pai, que você fez um comentário, estou aqui chutando. E aí ele disse: vou, Deus prometeu. E esse velho está gaga, está esclerosado, está esquisito. E aí, não enfraqueceu na fé. Então diga, era Abraão e Deus. Pergunta para o seu irmão do lado, você entendeu? Então repete comigo, era Abraão e Deus. Quando eu digo, irmãos, que quem quer uma bênção grande, não tenta compartilhar isso com ninguém, porque vão jogar uma ducha de água gelada na tua fé. Vão jogar uma ducha de água gelada na tua fé. Preste atenção nisso. Vão jogar uma ducha de água gelada na tua fé. Se você deixar a sua fé vulnerável, se você deixar a sua fé permeando por aí, você vai se perder. É você e Deus. Você alcançou, você tem uma promessa de Deus, da palavra. A palavra, o justo viverá da fé. O que nós lemos? Que Deus teve o Abraão como justo, porque ele creu dentro da pior impossibilidade. Não havia uma pessoa que está com uma metástase de câncer, escutar na Bíblia que Jesus levou a enfermidade, aquela fé bate no coração, toma posse da sua cura, manda aquele mal embora, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, abrir a boca e determinar, abrir a boca e assumir a bênção, se o coração duvida, olha bem aqui, ó, eu vou de novo aqui, ó, vai comigo, ó. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, estando o quê? Certíssimo, de que o que ele tinha prometido também era poderoso. Agora é com Deus. Ele só quer a nossa fé, mas não é por um dia, nem por 5, nem por 10, nem por um ano.
Ele quer a nossa fé até aquele encontro com Ele. Fé para cada dia, fé para cada bênção, fé para cada momento, fé para a proteção, fé para a segurança, fé para receber a bênção. Fé. A fé tem que ser alimentada a cada dia. Então, só o justo verá da fé. Por quê? Porque quem não leva a palavra a sério, Deus não considera justo. Só crê no momento e depois não crê. Só assume por um período e depois não assume. Por que nós servimos a Deus todos os dias? Porque nós temos a certeza que tudo está sendo registrado, que tudo está sendo filmado, e as nossas obras vão nos acompanhar. Então, tudo é para Deus, tudo é dele, por ele e para ele. Então, servimos cada dia com toda alegria. E aí? Pois é, então agora, Hebreus 11, 6. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Quem lê comigo? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Abraão entrou dentro do contexto aqui. Por quê? Porque Abraão alimentou a fé até o fim. Ele alimentou a fé até o Isaac nascer e alimentou a fé até a sua morte. E ele teve um encontro com Deus aos 75 anos e morreu aos 175 com Deus. Diga glória a Deus. Obrigada, Jesus.